Bendito seja o Cordeiro de Deus para todos sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, os que acompanham o canal Rascunho DVD, os que estão inscritos. Se você ainda não é inscrito, você pode deixar se inscrever e deixar o seu like para incentivar o nosso canal, não é? Porque somos medidos pelo YouTube com respeito às visualizações e os like ou dislike que se deixam, né? E se o vídeo tem sido interessante e edificante para a sua vida, não é? Você pode inscrever no canal e deixar o seu like aí para receber os próximos vídeos, não é? Desta feita, irmãos, dia 31 de maio, de 2020, estaremos aprendendo sobre os gibeonitas enganam Josué, lição da classe dos jovens, lição de número 9, que tem como título geral da nossa lição é a conquista, né? Fala da conquista. O título geral da nossa lição é Tempo de Conquistas. Tempos de conquistas. E quando vamos para a historicidade do povo hebreu, nós vamos encontrar subsídio suficiente para aprendermos, não é? Como os vários livros que posteriormente estarei indicando, se os jovens, os estudantes de teologia, os demais os jovens aí proeminentes que estão se destacando agora nas suas classes de escola dominical, na sua igreja, você pode estar adquirindo os materiais que estaremos indicando aqui, com certeza vai te ajudar bastante nas elucidações, né, de fatores históricos, porque tudo que falamos tem que ter história, tem que ter uma história, principalmente com respeito ao Antigo Testamento, não é? E nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez para aprendermos desta gloriosa lição. Uma excelente aula, uma excelente lição para nós outros, né? Então, os objetivos que temos proposto na nossa lição conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Segundo objetivo é explicar as astúcias dos gibeonitas e expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. É uma lição muito boa, interessante e instigante. Faz-nos estudar, porque quando vamos para a questão de Gibeão, ou Gibeá, nós vamos encontrar vários nomes na Bíblia, várias cidades, né? Na verdade, isso fazia parte de um complexo de cidades regionais, e quando entrava por Jericó, por exemplo, depois teve Ai, conforme nós dissemos, no capítulo 7 e capítulo 8, a batalha de Ai. Primeira batalha Israel perdeu, e na segunda batalha Deus deu a estratégia, eliminar o anátema, o inimigo, eliminar a mentira, o disfarce, e Israel venceu a segunda batalha contra Ai, baseado na estratégia que Deus prescreveu, disse, né? Que Deus falou. Então, quando Deus trabalhou dentro da vida do povo hebreu, como ele trabalhou? No capítulo 9, versículo de número 1 até o versículo de número 6, vamos encontrar assim o texto dizendo: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, e se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os versículo 3: E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também a astúcia, e fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho e rotos, e remendados as vestes velhas sobre si,
e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Versículo 6. E vieram Josué no arraial, vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram, e ele e os homens de Israel, vimos de uma terra distante, olha a mentira aí, e fazei, pois, agora concerto conosco. Josué, aí nós vamos para Josué capítulo 9, mesmo capítulo, versículos 15 e 16, e vai dizer assim o texto. E Josué fez paz com eles, e fez concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Olha o problema. Então todo mundo convergiu, todo mundo concordou, todo mundo se voltou para os inimigos que estavam disfarçados. Às vezes você não reconhece o que está junto de você para reconhecer os que vêm de fora. Tome cuidado com os que vêm de fora. Ele vem disfarçado. Depois que tiver infiltrado, você vai ver o prejuízo. Quantas vezes nos nossos dias isso não acontece? Quantas vezes? Você não é vítima de traições, vítima de pessoas disfarçadas, não é? Que te sangra, não é? Que te suga, que te subtrai tudo que tem, sabe, de autoestima. É complicado, mas é um fato. Aconteceu lá e nos nossos dias também acontece, nos dias odiernos, né? Versículo 16 diz assim: E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo, o concerto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Veja o problema, a mentira, o disfarce, outro problema. E Josué de novo não atentou para ouvir o que Deus tinha dito, né? Então as notícias que pairavam por ali a respeito das vitórias e tal, trouxeram de certa forma invejas a ele e medo, né? Inveja e medo. O medo é um problema. Espalharam-se rapidamente por todas as cidades e reinos vizinhos ali. Então foi o motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante... Eles ficaram preocupados e sabiam que seriam os próximos a serem atacados. Então, eles, para tentar conter a caminhada de Israel, do povo hebreu, ele inventou esse disfarce, essa mentira. Observe que vestidos-se de saco velhos, as suas roupas eram velhas, os odres já estavam azedos, os vinhos, aliás, e os alimentos já estavam embolorentos, ou seja, embolorados, podres praticamente, entendeu? Eles deixaram assim porque era estrategicamente montado para que eles se filtrassem dentro do povo hebreu, para que desfrutassem e pegasse toda a estratégia de guerra para não serem atacados, dizendo eles que eram de longe. O texto é muito claro e nós vamos dissecar na nossa lição a partir de agora. Ok? Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Vamos para a aula propriamente dita. Bendito seja o Cordeiro. O primeiro tópico da nossa lição vai nos falar assim: os inimigos se unem contra Israel. Entendeu? Isso gerou... Por que isso? Gerou inveja. Esses inimigos estão num texto no versículo 1 do capítulo 9. Essa leitura que fiz faz parte, é o texto base da lição dos jovens, não é? Dos nossos jovens. Então, tinha lá, dentro daqueles inimigos, nas montanhas, tinha os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, e os jebuseus. Então, esses eram os inimigos que se juntaram, né, que concordaram com o plano dos gibeonitas, né, daqueles que moravam em Gibeá, ou Gibeon, né? Vou parar um pouquinho aqui para a gente trazer um pouco da historicidade dessa questão de Gibeon, visto que aqui, naquela região e naqueles dias eles eram muito próximos um do outro. Gibeão significa colina, ou outeiro, né? Essa palavra tem o mesmo significado, Gibeá, o mesmo significado Geba e Gibeate. Então, Geba, Gebeá, Gibeon, Gibeate tem os mesmos significados, porque significava montanhas, colinas e outeiros. Israel é cheio de montanha,
Então, por isso que tinha muitas colinas e muitos outeiros. Quando ficava naquelas regiões, elas tinham cidade diferente. Nós vamos encontrar vários textos bíblicos. Não dá tempo para exaurir tudo aqui, mas nós vamos encontrar vários textos bíblicos. Por exemplo, Gibeão era uma das principais cidades dos heveus, conforme Josué capítulo 11, versículo 19. Gibeá é considerada como Gibeá de Saul, não é? Conforme 2 Samuel capítulo 21, versículo 6. Geba está escrito em 1 Crônicas capítulo 14, verso 15. Gibeon está escrito em 1 Crônicas capítulo 14, verso 16. É a mesma Geba que está escrito no capítulo 5, versículo 25 de 2 Samuel. Então nós vamos encontrar várias cidades com o mesmo nome, né, com o mesmo significado, porque ela fazia parte de um complexo de cidades próximas, né? Então, quando vamos ver toda a questão da historicidade desse povo, nós vamos ver que eles eram muito próximos e a Bíblia não isenta deles. A Bíblia fala constantemente, né? Se você for ver, eu li na enciclopédia de Teologia e Filosofia de Russell Norman Champlin, volume de número 2, né, você vai encontrar bastante informações sobre essa situação. O livro também História de Israel, nós vamos encontrar a história de Israel de Samuel Schultz, muito interessante, né? E alguns outros livros que a CPAD, História dos Hebreus, por exemplo, você vai encontrar subsídio consistente para essas informações da lição dos nossos jovens. Ainda, Gibeon, você vai ver que essa mesma cidade se refere, toda essa cidade, Gibeá, Geba, Gibeon, se refere ao mesmo lugar, não é? Então, eles vieram daquela região e era bem próximo ali, eles seriam o próximo inimigo a ser atacado. E na nossa revista, os inimigos se unem contra Israel, no primeiro tópico, e o primeiro tópico do primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz assim: a inveja dos inimigos, versículo 1 e 2. Né? Versículo 2 precisamente diz assim: se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, esse capítulo 9 ele tem particularidades imensas. Eu estou estudando o livro de Juízes, todo o capítulo, toda a historicidade, os textos massoréticos e etc. E dentro desse conceito aqui também vai abranger, vai pegar esse fator histórico. Nós podemos notar que os jovens têm subsídio dentro da nossa lição substancioso para o aprendizado da historicidade do povo hebreu, né? Então, no início das notícias, das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra, diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, toda a costa do mar, uniram-se para combater os hebreus. É interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Então, quando vamos estudar sobre a história de Israel, Joaquim Jeremias, por exemplo, tem um material muito bom que ele vai trabalhar todo o fator monárquico dentro dessa historicidade e os problemas que eles tinham. Se nós formos observar, nós tivemos mais de 20 conflitos no Antigo Testamento sobre o cuidado desses reis e dessas nações circunvizinhas. Eles tinham problemas, mas quando foi que Deus direcionou Israel para conquistar a terra de Canaã, aí quando Israel começou a se destacar, vencer as batalhas, aí eles se uniram para tentar parar a caminhada de Israel. Cuide-se, jovem, quando você estiver se destacando, Deus estiver trabalhando na sua vida, você dando lugar ao Senhor, conforme nós dissemos. Os pentecostais trabalham muito esse verbete, dar lugar. Quando você está sendo usado por Deus, vai ter sempre alguém tentando maquinar algo contra a sua vida para tentar desfazer a sua caminhada. Pode ter certeza que, se você permanecer firme, Deus te dará a vitória. Bendito seja Deus. Então,
eles estavam frequentemente em guerra, eles não eram unidos, voltando aqui na lição. Por isso, muitas das cidades eram verdadeiras fortalezas, toda murada, não é? Como os espias disseram a Moisés, 38 anos antes, eles já estavam sabendo disso. Há 38 anos antes já tinha sido averiguado essa problemática, e eles tinham aquela segurança toda, né, aquelas cidades circunvizinhas. Mas eles mentiram, eles disfarçaram. Isso tem sido uma problemática, um problema grave no meio de muitos irmãos, no meio de muitas comunidades, no meio de muitos crentes e no meio de muitos ministérios, né, que é o disfarce, a mentira, o engodo, tentando se infiltrar para tomar o lugar de outrem, tentando barrar a caminhada que Deus tem proposto para cada um de nós, não é? Ninguém vai barrar a sua caminhada, ninguém vai barrar a sua vitória, ninguém vai te deter, pode ter certeza disso, ninguém vai te deter. Então, dentro dessa proposta bíblica, Deus tinha dado bênção ao povo, o povo estava vencendo a batalha, apesar dos deslizes, né, que é próprio do ser humano, mas se você se prostra perante Deus, Deus tem misericórdia e usa de bondade, como usou com Josué e o povo depois da primeira batalha de Ai, que eles celebraram um culto de reavivamento ao Senhor, né, que eles se prostraram perante o Senhor e Deus lhes deu vitória. Bendito seja o Cordeiro para toda a eternidade. De forma que nós vamos entender dentro do texto que essa coligação, esse disfarce, eles se juntaram para ameaçar a marcha do povo, não é? Então o texto vai dizer, o texto nos diz que eles tentaram de todas as formas vencer a batalha contra o povo de Deus, mas Deus estava na direção. Deus estava na direção. No livro de apoio da escola dominical dos jovens, tem uma frase muito importante que eu achei bonita e vou citar aqui. Eva, a esposa de Adão, preferiu confiar na serpente e confiar nas palavras de Deus, dita pelo seu esposo, por Adão. Então, quando ela tentou para as coisas, e a queda foi fatal, entendeu? Isso trouxe consequência não só para eles, mas para toda a humanidade até hoje. Esse pecado de Adão trouxe a nós por meio de Eva, não culpando aqui, trazendo a síndrome de Adão, não, mas é que ela deu ouvido, né, às coisas que não era pertinente a eles naquele momento, não é? Até porque o mal não é pertinente a ninguém. O mal não é para aqueles que servem a Deus, que vivem por Deus, seguirem. Então, vamos lá. O segundo tópico do primeiro tópico diz assim: os inimigos são numerosos. Então, eles se uniram como aqueles povos todos que eu falei, e o texto no versículo 1 do capítulo 9 cita, né? Eles se tornaram numerosos. Então, é impressionante a descrição de quantidade de povos cananeus que vieram do oeste do Jordão, que uniram-se contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros daquela coligação superava facilmente o povo que estava com o exército que estava com os hebreus. Então o levante ali, além de impedir o avanço dos israelitas, né, também ele impediria a vitória do povo, né, de que o Senhor, de proclamar que só o Senhor é Deus. Então Deus não se deixa escarnecer. Tenha isso em mente. Deus não se deixa escarnecer. Se Deus tem um projeto, ninguém vai deter, porque Deus, no tempo dele, ele fará cumprir tudo aquilo que prometeu e tudo aquilo que está dentro do seu script, no seu projeto. Então ninguém vai deter. Fica tranquilo. Se você é do projeto de Deus, a bênção de Deus virá. Independente de A ou de B ou de C, quem queira, sai da frente, porque Deus vai cumprir o que ele fez, o que ele prometeu, o que ele planejou. Assim foi com o povo de Deus. Então, o levante foi grande, Deus, o povo tinha que dar testemunho de que o Senhor era bom e vitorioso, mas eles queriam deter. E se Israel perdesse nessa campanha que eles tinham, consequentemente, estava tudo jogado fora. Então, não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava com o seu povo. Então, eles eram numerosos, mas não adianta números sem quantidade, sem qualidade. Deus Deus pode e Deus faz. Então,
dentro do nosso o primeiro tópico, o subtópico 3 é assim: o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram aí contra o povo, né? Os cananeus, eles se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. Então, quando as bênçãos, as nações cananeias enviaram cerca de homens, cerca de acercadas, quando eles vieram nações cananeias, ouviram acerca das bênçãos derramadas aos hebreus, eles, condenando a vitória, eles estavam concedendo a eles a vitória, eles estavam já dizendo: nós somos o próximo, então vamos ter que montar aí alguma coisa. Então o caminho foi a mentira. Ei, a mentira tem a perna curta, como diz uma adagem popular no Nordeste: a mentira tem as pernas curtas, né? Então os cananeus se juntaram para combater, mentindo de forma ardilosa. Nós vamos encontrar que eles tiveram artimanha, eles aplicaram aí sagacidade, uma sabedoria ilusória e falsa, porque, primeiro, eles mentiram; segundo, eles deixaram o instrumento, vestiram-se de sacos, vestiram-se de roupas velhas, para testar a autenticidade da mentira, que Josué e os príncipes de Israel que estavam com ele entendesse que eles eram de longe mesmo. Nós somos de longe, viemos bem de longe, vamos fazer um acordo com vocês. Aí olharam, a comida já estava embolorada, isso significava de muitos dias parada, sem ser consumido, obviamente. O odre de vinho estava sujo, o vinho estava azedo. Então tudo combinava que eles tinham um monte de dias de caminhada, né? Então eles engodaram isso aí, foi um engodo. Então, na verdade, eles eram dali da região, né? Dali da região. Então tenha cuidado, o mal atua em várias frentes, conforme o terceiro tópico do primeiro tópico da lição. Ele atua em várias frentes. Então, eles tentaram de forma astuciosa, de forma ardilosa, deixando comida apodrecer, se vestir de roupas velhas. Eles podiam ser arquimilionários, latifundiários, mas naquele momento o importa era enganar. E tem muita gente vivendo assim, tentando enganar. Ele se passa de pobrezinho, de fraco, de fragilizado, para tentar ser ajudado. Quando você estende as mãos, a ingratidão bate a porta, porque eles são ardilosos, são mentirosos, são inimigos infiltrados. Tenha cuidado com os inimigos infiltrados, né? Então, o segundo tópico da nossa lição vai dizer a astúcia dos gibeonitas. Aparências enganam, conforme eu já estou falando aqui no versículo 4 e 5. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué, homem de guerra. Eles conseguiram engodar Josué. Josué foi fichinha para eles, porque eles conseguiram que Josué reunisse os príncipes que estavam ali, todos que estavam dando apoio para Josué, entendeu? Eles não são mentirosos, são disfarçados, eles conseguiram enganar Josué, entendeu? Os ardilosos gibeonitas utilizaram excelente figurino, uma linhagem humilde, pretensa à piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, né? Além do pão morfado e outros itens aí apetitosos e valorosos de suas gastronomias, que está escrito aí. Então nós vamos ver, não é, isso no versículo 14, né? Então aqueles homens israelitas tomaram da provisão e não pediram conselhos à boca do Senhor. Isso é o problema. Se Josué e o povo estava sendo orientado por Deus, ninguém que viesse de fora, porque a campanha do povo que estava na guerra já estava pronta. O exército era aquele mesmo, o número do povo é aquele que já tinha que vencer com aquele, não aderir coisas que vêm de fora sem nenhum critério, não, só porque é de pobreza, só porque... Na igreja somos prova disso, né? Muitas vezes tem gente que chega pedindo, eu mesmo já fui vítima disso, não é? De abrir o coração para abençoar alguém, para dar um alimento a alguém, para adquirir até móveis, e as pessoas me traírem, né? Mentir, mas eu tive que levar até a polícia para tirar aquele elemento, aquele meliante
do local, da casa que tínhamos alugado para abençoar a vida dele. Né? Chega com criança pequena, toda catarrenta, desculpa aí a nojeira, mas acontece. Os gibeonitas chegaram a mesma coisa para Josué se compadeceu e ele disse: nós queremos fazer acordo com vocês, vamos estar na mesma campanha, vamos estar na mesma luta, vamos lutar contra esses camaradas, nós somos de longe, viemos de... Não, é mentira, irmão, disfarce, eles eram da região, justamente para não ser atingido e tentar conter a luta. Isso já falamos, vamos para frente. Então o inimigo das nossas almas também utiliza da mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o bom lado das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levado pelas aparências, cometendo um grave equívoco, e pagou alto preço. Né? A armadilha é descoberta no versículo 16 e 17 do capítulo 9. Eles descobriram a armadilha que o povo fizeram. Os inimigos, em regra, são mais numerosos, porque eles se uniram em vários povos. Além de terem capacidade de se reunir com um só propósito, principalmente para derrubar aqueles que vieram com Deus, que vivem com Deus, os filhos das trevas, eles geralmente são mais numerosos, são impressionantes nesse contexto de quantidade, entendeu? Porque eles se unem para tentar tirar e desfocar daquilo que Deus tem para a vida dos salvos, dos crentes em Cristo. Tem o modus vivendi, modus operandi, ou seja, o modo de viver, o modo que eles operam é bem assim, né? Com disfarce. Então, nós, como crentes em Cristo Jesus, jovens, vocês não estão enganados com respeito a essas propostas. O mal, eles atuam em várias frentes, conforme eu já disse. Então, a armadilha é descoberta 3 dias depois. Os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação, versículo 18. Entretanto, diferentemente de outros episódios da murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Então o povo ficou: poxa, como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês estão na frente da batalha, vocês estão na frente da luta, não é possível um negócio desse, vocês se enganaram, não é? Aí Deus teve compaixão, Deus usou de bondade, não é? As astúcias aí no grego, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar panougia, né, que é artimanha, sagacidade, sabedoria ilusória, falso, como está na nossa lição. Não é? Então, o povo ali, Deus agiu, Deus não ficou irado, Deus sabia que a indignação daquele povo era justa. Então, o princípio da autoridade é a submissão, estabelecer respeito incondicional à liderança. Desde a essa se conduz o centro da vontade de Deus. Neste caso, há contexto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não é? Não pediram conselho ao Senhor. Então, se o princípio de obediência à liderança é um princípio fundamental, os nossos líderes têm que estar sempre dentro dos conselhos do Senhor, para que entendamos que isso seja fato. Quando eles absorveram, Josué e os outros conselheiros que estavam com ele, absorveram a ideia, a mentira, a forma sagaz que aqueles supostos de longe inimigos montaram contra Israel, ali o povo não ficou gostando não, porque foram engodados por eles. Então, aí Deus entrou tinha a certeza que o povo estava com razão. Então, porque eles não pediram conselho ao Senhor, conforme no versículo 14. Então, antes de fazer qualquer aliança, qualquer acordo, peça conselho ao Senhor. Deus tem a palavra, Deus é a palavra, Ele tem o plano perfeito para as nossas vidas. Né? Depois vem a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, o pecado é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 e 2, vamos ver que Saul quebrou essa aliança, firmada no tempo de Josué, né, que trouxe aí sérios infortúnios a Israel. Isso aí nós tivemos aula na classe de adultos no ano passado sobre essa historicidade. O terceiro parágrafo, o terceiro tópico, ou melhor, da nossa lição é uma história de juízo e de misericórdia. Os gibeonitas são punidos, conforme no versículo 19 e versículo 20 do capítulo 9. Quando viu que havia sido enganados, né, Josué ficou bravo naquele dia. Josué deu como machadores de lenha
rachadores de lenha e tiradores de água, agora para a congregação e para o altar. Agora botou eles para rachar lenha e para pegar água, até o dia de hoje, no lugar que se escolhesse. Tudo que os príncipes das congregações não consultaram ao Senhor, o Senhor, estando vivendo aí tempos difíceis, trabalhosos, que o espírito enganadores tem tentado destruir a igreja, a fé dos crentes, trazendo as heresias, mentira, modismo, muito autoritarismo desnecessário, descabido, e uma pseudo-espiritualidade, endeusando tudo é Deus, pega as buchas, os problemas, joga tudo no colo de Deus. Não é assim não. Não é assim não. Deus tem o seu projeto, Deus tem o seu plano, e nós temos as nossas responsabilidades. Responsabilidade de escolha, responsabilidade de atenção. Temos responsabilidade, sim, diante do Senhor e diante da sociedade e diante da igreja de Cristo. Não é? Então, uma significativa mudança. O segundo subtópico do terceiro tópico vai dizer assim: os príncipes, diante da descoberta do enganado, surgiram, sugerindo que o gibeonita fosse escravo de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração, tornou-se escravos do santuário de Deus. Nós vamos encontrar alguns gibeonitas, 2 precisamente, que serviram muito bem antes de todo esse episódio. Isso falaremos em um vídeo posterior. Pretendo gravar uns vídeos sobre a história de Israel e toda essa demanda. Possivelmente nós vamos estar tratando sobre isso. Assim Josué curiosamente puniu, ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece, não cai. Então, Provérbios capítulo 26, versículo 2. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como nesse caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa. Então, eles se disfarçaram, os outros inimigos se dispersaram e eles se submeteram a tudo aquilo que Josué propôs para eles, e a Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre eles e o abençoou. Então, a bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno Deus, sendo destacado aí o serviço perpétuo na casa do Senhor. Então eles foram servir a casa de Deus. Apareceriam com certeza, se fosse nos dias de hoje, os murmuradores dizendo: como pode fazer um negócio desse? O cara aprontou, fez isso, mas ele se arrependeu. O arrependimento quebra barreiras, o arrependimento desfaz o mal feito, o arrependimento ele traz nova vida, o arrependimento traz novas aparências, muda o conceito, muda tudo, quebra tudo. Para Deus o arrependimento é suficiente. Então eles agora, dentro daquele, o Senhor abençoou e eles tornaram-se participantes de alguns direitos, se transformaram em uma bênção, uma bênção de Deus na vida, na Arca do Concerto. Durante a década, a cidade de Gibeonita, de Kiriat Jearim, sempre foi ali uma morada. No templo de Salomão, o templo foi armado em Gibeão, e assim a bênção de Deus veio sobre a vida deles. Assim também como nós devemos servir ao Senhor com temor e com tremor, para que a bênção de Deus recaia sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus continue sobre a vida de cada um de nós e que Deus possa nos abençoar. Deus abençoe e até a próxima aula. A próxima aula estaremos estudando sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.